Fala, povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já aproveitar, te convidar para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, o seu comentário. Hoje eu tô com um cara da história da música gospel no Brasil, nosso querido pastor Márcio Correia. Prazer te receber aqui, pastor. Prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar de histórias da minha vida. Vai ser muito legal estar esse tempo aqui. Obrigado. Como é que começou tudo isso? Como é que começou? Nasceu em berço cristão? Nasci, graças a Deus. Tem uma música da Banda Fé que diz assim, né? Eu fui nascido e criado num lar chamado cristão. E essa é a minha história. Eu nasci na igreja, né? Sim. De parto, dentro da igreja. Que legal. Mas como é que começou? Mesmo. Interessante essa história. Como é que começou a sua vida cristã? Como é que começou? Como é que foi o início da sua vida cristã? Foi tudo... Eu acredito que poderia ter acontecido alguns contratempos. Como é que foi o início de tudo? Não, meu início foi muito tranquilo, graças a Deus, Sim. porque meus pais eram cristãos. Nasceu no Rio? Não entendi? Nasceu no Rio? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Qual igreja? Presbiteriana de Higienópolis. Igreja sim. Presbiteriana de Higienópolis. Meu pai era zelador da igreja. Sim. E eu nasci de parto ali na igreja. Sim. E esses dias eu ganhei até uma Bíblia comemorativa da igreja. Legal. Eu sou fundador da igreja, né? Fundador, sim. Fundador. Legal. Da igreja presbiteriana de Higienópolis. Sim. E ali começou a minha história, né? Adolescência e crescendo. E só que eu não fiquei muito tempo, né? Quando cresci, comecei a tocar violão, né? E aí começou as barreiras, né? Porque bateria era do diabo, violão... Isso foi em que ano? Quando o pessoal começou a ouvir esse papo aí? Isso aí foi em 70, por aí, 75, por aí. Né? Aí eu não resisti, né, a essa proibição toda, né? Uhum. E saí da presbiteriana, porque não podia tocar violão, não podia tocar bateria, que era do diabo. Aí eu fui para outra igreja, que é a igreja também presbiteriana, independente de Oswaldo Cruz. Sim. Né? Lá a gente tinha um conjunto de 24 violões lá. Olha só, é bastante violão. Era uma coisa linda de se ver, de se ouvir, de participar. Né? Uma orquestra, né, de violões, legal. Muito legal, mas muito legal. Porque na minha igreja de origem, lá era muito fechada, né, essa questão musical, era só órgão, né, teclado, né, piano, e já estava bom, música do cantor cristão, do Inário evangélico, né, e ali eu já estava adolescente, entrando na juventude e queria mais, né? Queria mais. Sim. Mas como é que foi? Quais foram as grandes dificuldades que você teve na sua caminhada cristã? Quais foram as grandes dificuldades? A grande dificuldade na caminhada naquela época é porque tudo era proibido, né? Na minha época Sim. era assim, né? A televisão era proibida, e a praia proibida, quase tudo era proibido. Uhum. Era uma época assim que tudo era do diabo, né? Tudo que era novidade era do diabo. E o diabo, o que acontece, né? Quando o crente que fala a verdade, né, e tem direito a todas as coisas, dedica aquilo ao diabo, ele toma posse. Sim. Então, televisão era do diabo, não podia ter televisão, né? Rádio era do diabo, né? Foi o momento da história que nós vivemos. Sim. E nesse momento de história, né, eu até me sinto privilegiado porque eu pude presenciar a mudança da igreja. Não só presenciar, como fazer parte dessa mudança. Sim. Né? De estrutura, de som,
de música, de como enxergar o Evangelho, né? E aí começaram a surgir outros tipos de igrejas, comunidades, né? E tal. E aí nós tivemos o prazer assim de participar dessa evolução. Como é que a música apareceu, né, no meio dessa caminhada? Quais foram as pessoas determinantes? E também, junto com essa pergunta, quais foram as pessoas determinantes para que essa sua caminhada, esse início fosse bem sucedido? Ah, sim. Eu, na realidade, a minha profissão é radialista, né? Sim. Sou radialista de profissão. Iniciei trabalhando na Rádio Boas Novas. Pastor Paulo César? Pastor Paulo César. Na realidade, a Rádio Boas Novas é do pastor do presbiteriano Isaías Maciel, né? Sim. Então, foi ele que iniciou, foi a primeira rádio evangélica no Brasil, né? Sim. Foi a primeira rádio evangélica. E ali eu iniciei como operador de áudio ali, né? Produtor de rádio. E eu acredito que a partir dali houve essa grande mudança, né? E também dificuldade, porque é uma barreira muito grande, tradicional, né? De que você não pode fazer isso, alguns ritmos você não podia tocar na igreja, né? Devia ser complicado demais, né? Lidar com... É muito complicado. E às vezes você não... meio que tocava escondido, né? Muitas vezes, gostava de música, aprendeu a gostar de música, aprendeu a ritmos diferentes, baião, né? Outros tipos de ritmo que não aquele usual, né? E ritmos brasileiros também, né? Bossa nova, a gente começava a gostar de bossa nova e nada disso era aceito na igreja, né? Pelo menos na época, né? Não era aceito na época. E até alguns pastores estrangeiros, pessoas que vêm de fora para o Brasil e querem conhecer o Brasil, chegam no Brasil, eles se espantam. Por quê? Porque eles esperam chegar aqui no Brasil e ver a cultura brasileira, né? Né? Ver um forró, ver um baião, ver a musicalidade nossa, ou mesmo um samba, um pagode, mas isso tudo é proibido na igreja. É complicado demais lidar com isso, né? Eu imagino como foi complicado lidar com isso, entendeu? É verdade. Eu imagino. Aí ele falou assim, não, fiquei frustrado, porque eu queria conhecer a cultura brasileira dentro da igreja, né? Mas só vi o worship, só vi o que eu escutava lá nos Estados Unidos. Sim. Mas eles vêm para conhecer a nossa história é outra. Sim. E é muito rica, muito bonita. É verdade. Marcado por grandes músicos, uma musicalidade tão tremenda, coisas regionais, né? Que a gente pode inserir normalmente dentro da nossa cultura judaico-cristã, né? E isso foi uma grande dificuldade que nós passamos, né? Enfrentamos e vencemos. Né? Eu lembro que eu fazia parte da Banda Fé. Quem são os componentes da Banda Fé? Banda Fé, Silas Lima Pereira, o Davi Moura, que é o famoso Batatinha, né? Batatinha, sim, eu conheço. Davi Moura. O Natan Brito, Marcos Brito, que é irmão do Natan. Que é irmão, isso. O Getro Alves, que está nos Estados Unidos hoje. Getro Alves, já ouvi falar já. Ele hoje é uma sumidade lá nos Estados Unidos. Foi para Berkeley, né? Estudou na Berkeley. Depois foi professor, tocou com os presidentes, tocou para presidentes, tocou com maiores músicos lá dos Estados Unidos. Sim, legal. Top. Top, tocou Whitney Houston também. Sim. Então, essa foi a base da Banda Fé. Qual foi no início da Banda Fé, qual foi o grande propósito da Banda Fé
e se o objetivo de vocês foi cumprido ou foi além das expectativas do objetivo de vocês? Não foi além da expectativa, porque a Banda Fé terminou cedo demais, né? Acabou muito antes do seu período natural, né? Porque a Banda Fé ela tinha um propósito que hoje tem se perdido nos dias de hoje. Era o evangelismo, sim, era a missão. O maior propósito da Banda Fé era o propósito missionário, né? É fazer ar livre, cantar com excelência, para atrair, né, as pessoas para ouvir a palavra, para que eles pudessem se converter, né? E nós andamos junto com a Missão Volante de Cristo. Eu ia falar agora disso aí, Missão Volante de Cristo, porque eu fui pastoreado por um dos componentes dessa missão, que foi o pastor Aurélio Rocha. Aurélio Rocha, exato. Aurélio Rocha. A gente foi promovido para a Glória Celestial em 2020, né? Tem um pouco mais de 2 anos, e ele falava muito do pastor Tim, pastor Júlio, tudo da missão, e junto com a pastora Deunice, né, que hoje é líder da igreja lá. E assim, queria muito que você falasse também sobre isso, sobre Aurélio Rocha. Assim, eu queria muito que você falasse sobre. O Aurélio Rocha era quase um integrante da banda, né? Porque as suas canções, ele é um excelente compositor, né? Era. Sim. E ele, o que ele compunha, ele trazia para a banda. Sim. E a gente musicalizava e a gente gravou várias músicas dele, né? Uhum. Inclusive Primeiro Amor, né? Primeiro Amor, Quero sim. voltar. Que na verdade o Primeiro Amor, que o pessoal na época quando ele conversava com ele, a primeira pessoa que gravou o Primeiro Amor foi o Pastor Gerô, né? O Pastor Gerô fez para a Banda Fé. Banda Fé também, né? A Banda Fé. Pastor Gerô é uma pessoa incrível, né? Vocal da Banda Fé. Então, porque na verdade, eu até ia te perguntar, a Banda Fé é porque teve uma banda chamada Banda Full Gospel, não é a mesma banda? Não. É porque o Pastor Gerô também fez parte dessa banda Full Gospel, né? Com exatamente. Liston Farias, Everton Farias. Liston Farias, Emerson Pinheiro. Também. O Pastor Tim. Mas isso foi depois. Foi bem depois, né? Foi bem depois da Banda Fé. O tempo da Banda Fé foi quando? Foi de quando até quando? A Banda Fé, ela surgiu nos anos 80, né? Nos anos 80, e ela ficou aí até os anos 90, só durou pouco, né? Durou pouco. Mas foi muito intenso. Qual foi a grande realização da Banda Fé durante a duração dela? A grande realização, porque foi a primeira banda a realizar, banda gospel, banda evangélica, a realizar um show, né, numa casa de show. Olha só, qual foi a casa de show? Cine Show Madureira. Cine Show é ali na Dagmar da Fonseca? Na Dagmar da Fonseca. Ah, rapaz. Já não existe legal. Mais. Igreja... Antes do cinema? Foi antes do cinema, né? Isso. Veio a casa de show, depois veio o cinema, agora, se não me engano, é um centro comercial. É uma igreja? É uma igreja. Ah, sim. Era uma igreja. Pô, que legal, então, cara. Isso eu não sabia, não. O primeiro evento, e a Banda Fé foi o primeiro conjunto musical cristão a ser chamado banda. Sim. Né? Banda Fé. Depois veio o Complexo J, Banda Complexo J, outras bandas que surgiram com o nome de banda. Mas a primeira banda a ter o nome de banda foi a Banda Fé. Ah, legal, no legal. Meio gospel. No meu legal. E foi legal pra caramba, ali no Cine Show, porque os jovens cristãos não tinham isso, né? Mas foi difícil promover esse evento numa casa de show? Como é que foi? Vocês iam de igreja em igreja divulgando o show? Nós divulgávamos na Rádio Boas Novas, né? Divulgávamos na Rádio Boas Novas, porque não havia outras rádios, essencialmente evangélicas.
E ainda era um estilo, porque a Banda Fé era um soul music, né? Um negro spiritual, Sim. Uma levada diferente, Sim, sim. né? Do que havia na época. Você acredita que por você estar conseguirem fazer esse evento na casa de show, né? Você acha que vocês conseguiram foi por causa da dificuldade que vocês tinham de fazer dentro da igreja? Você acha que foi o que mais motivou vocês, foi isso? Também, em certa parte, né? Mas as igrejas realmente não apoiavam esse tipo de trabalho. Então, provavelmente o grande apoio veio da rádio, né? Da rádio. E na verdade foi também foi lotado, foi lotado. Então provavelmente quem estava lá eram pessoas que queriam ouvir vocês, mas não podiam ouvir na igreja, então foram para lá. É como o Rebanhão, né? Tem uma história do Rebanhão, né? Que eles venderam muitas músicas porque os pais pegavam os discos e quebravam. Aí os jovens iam comprar de novo. Venderam muitas. Pô, essa história é demais, né, cara? Essa história é demais. Porque naquela época havia essa barreira. Havia essa barreira musical, não só na música, mas em muitos outros conceitos, né? De cultura, né? De cultura que era considerado não deixar o mundo entrar dentro da igreja. Você acha que essa barreira, em algum momento, ela foi quebrada? Mas você acha que ela voltou? Não, voltou não. Voltou não. Você acha que mas foi quebrada ali com a gente? Não, foi quebrada, sim. Eu concordo que foi quebrada e ela conseguiu entrar. Mas você acha que, por exemplo, assim, a gente não, às vezes o pessoal tem um certo, o pessoal de hoje, não vou dizer que é todo mundo, mas algumas pessoas, alguns grupos de pessoas tem um certo preconceito com as músicas as músicas mais nostálgicas, vamos dizer assim, entendeu? E você acha que isso passa a ser uma nova barreira? Vocês precisam vocês não, eu digo nós, porque eu fui influenciado pelo que vocês fizeram, né? E eu sou influenciado até hoje por isso, né? Você acha que isso acaba sendo uma nova barreira? Esse certo, não vou dizer preconceito, mas um certo desprezo, sei lá, pelo que foi escrito antes? São conflitos de gerações, a realidade é essa. Sim. O meu pai tem 96 anos. Né? Ele passou a vida inteira cantando em coral. Né? Eu me amarro em coral. Sim. Ele não sabe viver sem outra coisa. Essa ali é a história da vida dele, cantar em coral e tal. Eu acho que todos os estilos, esse conflito não precisava existir dentro da igreja. Né? Salmos fala que a gente tem que apresentar ao Senhor um cântico novo. Sim. Né? Cantar ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Então, eu acho que o novo tem que estar presente, mas sem, né, abandonar o velho. Você não precisa abandonar os antigos conceitos antigos, Vitorino Silva, né, o coral, o grande coral. Você não precisa abandonar isso. Sim. Mas você pode incluir, fazer uma inclusão. Eu acho que o grande problema foi isso. É a briga do rock, né, com o worship, do rock, com a música popular brasileira. Então, esses conflitos, eu não vejo isso como uma coisa de Deus. Você está me entendendo? Eu acho que tudo poderia estar harmonicamente sendo utilizado. Quem gosta de rock, né? Entendi. Quem gosta de coral, mas poderia estar tudo junto. Eu estava conversando com um amigo meu um dia desse e eu estava falando com ele o seguinte: as pessoas têm um pouco de receio de compartilhar posições. Porque, assim, nós temos, por exemplo, o pessoal mais jovem,
O pessoal de 2000, que nasceu em 2000, tem uma visão. O pessoal que nasceu em 2010 tem uma visão, tem outra visão. Então, assim, pessoal de 90 tem outra visão. Pessoal de 70, 80 tem outra visão. E eu acho que cada um tem suas virtudes. Exato. E exatamente o não compartilhar dessas virtudes, entendeu? E assim, eu entendo que, claro, depende de pessoa para pessoa, mas pegando no geral, às vezes o pessoal que é mais da praia mais antiga, mais nostálgica, algumas pessoas têm um certo preconceito com as pessoas de hoje, sim, e vice-versa. É verdade, entendeu? Mas é verdade. Então, acho que a partir do momento que os dois grupos, né, os nostálgicos e os não nostálgicos, resolverem compartilhar as suas virtudes uns com os outros, é verdade, e aceitar naturalmente, eu acho que a gente vai ter possível que exista uma grande evolução. Sabe qual foi a maior revolução na música? A maior revolução na música foi quando o rock ele se juntou ao clássico, à sinfonia. Sim. E você pode citar... Foi a revolução. Qual foi o artista ou grupo? Assim, te perguntar... Isso aí é interessante que você falou. Estou entendendo. Porque a gente olha para a história do povo judeu, que passou no deserto 40 anos, a gente via que a nuvem, ela caminhava. Sim. À medida que o povo ia avançando, a nuvem também ia avançando. E na música é assim também. À medida que nós vamos entrando nos anos, na modernidade, você tem que ir avançando. Né? Não é que o que já se fez não presta. Só presta o que vem pela frente. Não, querido. Tanto lá no passado como o que vem pelo futuro, tudo é de Deus, querido. É verdade. Sabe, a música, ela nasceu no céu, em Deus. O DNA da música é o DNA de Deus. Então, a música é boa, na sua essência, tanto do passado como do presente, como do futuro. A gente tem que deixar essas picuinhas. Né? Porque há lugar, né? Há lugar para que a gente possa cantar e adorar a Deus com os hinos da arte, sim, tranquilamente. Por que não? Só porque eu sou novo, sou garotão, né? Tenho coisas novas, eu não posso admirar as coisas do hino da harpa? Não. Tem música ali sensacionais, com arranjos assim que você mais moderno do que a música de hoje. Verdade. Cara. Verdade. E aí eu tenho que entender musicalmente de que eu posso passear nisso. Quando eu entendo isso, aí a coisa fica no tamanho que Deus quer. E assim, a experiência do passado com a novidade do futuro, sim, do presente, né? E você poder passear por isso, sim, você poder tocar numa ministração uma bossa nova, você poder tocar na sua ministração um rock, um worship, sem que isso interfira. Não, é só worship. Não, é só rock, só rock. Todo exagero é pecado, querido. Assim, mas assim, eu tenho duas perguntas. Seguinte, a primeira pergunta, você falou que a grande revolução foi quando juntou o rock com o clássico. Isso. Primeira pergunta, qual foi a banda ou artista que pode representar bem, claro, existe várias, mas a que mais representa a junção do clássico com o rock? E a outra pergunta é, qual seria a banda de hoje que estaria fazendo isso, com mais propriedade? Com mais propriedade. Bom, eu já estou com 62 anos. Sim. Né? Então já vivi bastante. Está novo ainda. Uma época muito boa da vida. E o exemplo que eu tenho no meu instrumento, que eu sou baixista, né? Sou baixista também, é o Abraham Laboliel. Isso aí
Acho que é geral, né? Acho que é o concurso, né? Ninguém pode falar diferente. Toda a base do Abraham Laboriel, Abraham Laboriel é clássica. Mas ele transferiu todo esse estudo clássico para o moderno. Aí você vê, o cara foi considerado o melhor baixista do mundo por 2, 3 vezes. Certeza. Né? Então, é evolução. Quando você conhece, né? Junta o clássico e com o moderno, com o rock, com as coisas modernas, querido, o seu mundo ganha uma outra proporção. Agora, se eu me limito, né? Se eu me limito a só ficar nas notas tônicas, aí fica difícil. Sim. Né? Davi se fez um grande músico com notas tônicas. Que a harpa de antigamente era só com notas tônicas. Sim. Ele tocava maravilhosamente, foi reconhecido. Não é verdade? Hoje nós temos uma infinidade, né, de escala para poder utilizar. Por que não utilizá-las? É verdade. Mas para isso tem que fazer com excelência. Aí eu tenho que estudar e aceitar as coisas antigas e trazer para a sua modernidade. Esse é o conflito que não deveria existir. Todo bom músico, ministro de louvor, tem que fazer essa junção. Qual seria o músico de hoje que você gostaria de destacar, poderia destacar para a gente, que seria que faz com excelência essa mistura do clássico com o moderno? Do clássico com o moderno, né? É porque eu vou falar da minha época, da Banda Fé. Sim. Né? Apesar de que já era os anos 80. Sim. Mas se você botar as músicas da Banda Fé hoje, você vai sentir pouca diferença de época. É muito atual. Os arranjos, a forma, né, de você cantar e tudo, é muito moderno para a época. Para a época que foi gravada, né, a gente estava nos dias de hoje. É essa proporção. Então, hoje você tem muitas bandas, muitos cantores. Hoje o nível profissional está altíssimo, né? Então, a gente vê, sim, alguns ministérios, algumas bandas chegar a esse nível de você ter músicas de muita qualidade, né? E teor também espiritual, né? Porque não adianta só você ter qualidade se você não tem uma base espiritual. Sim. Porque por um certo período de tempo houve só qualidade. Só qualidade sem muito teor espiritual bíblico, né? Bíblico. Até mesmo a gente pode ver hoje em dia que muitos cantores evangélicos estão voltando para o mundo a cantar músicas seculares. Que é uma perca de tempo, na realidade. É verdade. Perca de tempo, porque eles estão perdendo tempo, né? Então, eu creio que hoje em dia eu gosto muito do Sinal de Alerta, que tocam assim uma coisa muito moderna, né? Uma batida muito presente, um rock mesmo, mas você vê que é algo moderno, apesar de ser banda dos anos 80. É verdade. É verdade. É muito moderna. O maior problema deles é manter ainda o estilo. Né? Manter o estilo, porque são tantas coisas novas que a gente tem hoje, né? Tecnicamente e tal, que acaba você mudando a realidade do que era. Eu acho que nós vivemos hoje um período muito bom, porque nós temos tecnologia
Na época da Banda Fé, a gente não tinha tecnologia, né? É difícil você fazer qualquer coisa. Então a gente se cercou, Deus nos abençoou de cercar de homens e músicos de alta qualidade, né? A banda terminou, mas formou muitas outras bandas depois da Banda Fé. E todos os músicos são músicos realmente reconhecidos. Sim. Né? O baterista, o nosso querido Sidney Amaro, está nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, vivendo da música. O Getro Alves também, o Silas Lima também. Um músico mais completo que eu já conheci foi o Silas Lima Pereira. Ele, tudo de música, e ele iniciou, né? Iniciou o Rebanhão, iniciou ali junto com Janires, né? Tá também na história da música. Eu gosto muito de falar do Janires, acho que a gente tinha que fazer um programa só para falar dele, cara, porque realmente a história dele é incrível. Janires e amigo, nós participamos, né? Eu participei da construção ali. Eu ia perguntar uma outra coisa, mas agora você tocou no assunto dele. Como que foi esse projeto, Janires e Amigos? Como é que foi participar desse projeto? Foi algo celestial, assim. Porque de quem veio a ideia? A ideia veio do Janires. Do próprio Janires, né? Janires tinha uma mente muito, muito futurista para o tempo, né? O tempo que ele viveu. Ele estava muito lá na frente, mas muito. Então ele conseguiu reunir uma galera muito fera para fazer Janires e Amigos. Ninguém tinha feito nada semelhante na época. Se eu não me engano, está entre os 100 maiores álbuns da história, né? Exatamente. Daquela lista, né, que o pessoal fala do Super Gospel, os 100 maiores álbuns da história. Agora eu não lembro a colocação. Eu estou até tentando lembrar aqui a colocação, mas ele ficou entre esses 10 álbuns. Realmente foi histórico, né? Foi histórico. E Deus me deu o privilégio de conhecê-lo, de caminhar com ele, de fazer parte dessa produção, né, desse disco, né, que foi gravado lá na Boas Novas. Sim. Né? E foi nesse período, né, que 83, 84, né, que eu passei a fazer parte da Banda Fé. Sim. Né? E eu trabalhava ali na Boas Novas, né? Eu era técnico de áudio ali, técnico de rádio, e o Silas Lian Pereira com a Banda Fé, junto com Janires, né? Trouxe essa ideia e a gente lutou junto com ele, arrumamos som, porque naquela época para ter som para muita gente era coisa difícil. E caro pra caramba. Hoje é mais fácil. Né? Não tinha o apoio da igreja, acredito? Né? Ou já tinha? Não tinha. A igreja ainda não tinha apoio da igreja, não. Janires era amado e odiado. Eu imagino como deve ter sido. É uma referência, um homem de Deus, assim, uma referência de... Apesar, né? Assim como o Paulo César Graça-Cipar, né? Sim. O estereotipo revolucionário, deles, né? O estereotipo deles era totalmente contrário, avesso. Contrário a tudo, a né? igreja. Não só não só no visual, mas no comportamento também, né? Também, né? Mas a gente via assim que era o tempo de Deus, né? O Paulo César Graça e Paz está dizendo não há drogas, né? Sim. Não há droga, aquele barbudo e tal. Ninguém aceitava barbudo. Hoje em dia é moda ser barbudo, né? Mas naquele tempo, para você fazer parte de algum ministério, você tinha que tirar a barba. É explicável. E aí aparece um cara louco como Graça e Paz, Janires, tocando uma musiquinha, né, sensacional, diferente de tudo que tinha na época, né, batendo de frente com o que as pessoas pensavam, faziam e o que ele queria, né? Eu olhava para ele, quem olhava para ele já julgava errado, mas o que eles queriam evangelizar,
mostrar o amor de Deus, e que eles foram alcançados, que eles já tiveram vida errada, já fumaram maconha, já entraram nas drogas, mas Cristo libertou eles. E essa libertação, eles com toda a força tentaram, né, divulgar que existe realmente salvação em Cristo Jesus. Sim. Em Cristo Jesus a libertação. Né? Lá atrás eu estava falando sobre a Banda Fé, sobre o propósito da Banda Fé. Não era gravar, não era simplesmente fazer música, mas era evangelístico. Certa vez a Banda Fé foi em Minas, né? Fazer um trabalho lá em Minas, né? Junto com a Missão Volante de Cristo. Sim. E quando montaram tudo lá e tal, o padre mandou desligar a luz da cidade. Rapaz. Para que não tivesse culto, para que a gente não fizesse o evangelismo. Mandou desligar, desligou, a cidade ficou no breu. Que cidade foi essa? Olha, eu não sei te dizer agora não, mas eu posso te mandar depois. Ah, legal, legal. Rapaz. Aí o que aconteceu? Né? Desligou, a cidade ficou no breu. Só a casa que a gente estava puxando a luz ficou acesa. Olha só, rapaz. Só a casa que nós puxamos a luz ficou acesa. Só ali. Rapaz, que história linda. Aí fizemos o trabalho ali, muitas conversões, né? As pessoas, quando viram, né? Viram que realmente era um milagre de Deus. É verdade. Cara, incrível. Milagre de Deus. E esse sempre foi o objetivo da Banda Fé, o evangelismo. Sim. Sabe? Sair para as cidades, tocar uma boa música, né? E no finalzinho já da Banda Fé, a gente estava apoiando também o trabalho da Helena Brandão. Né, a artista Helena Brandão, e ela se converteu junto com muitos artistas ali da Rede Manchete, né? Sim. E ela abriu uma igreja ali em Copacabana, e a gente, num cinema ali em Copacabana, e ele, o pastor Marcos Brandão, estava abrindo uma igreja ali, e nós fomos apoiar esse projeto. A gente estava tocando com a Helena Brandão, né? E num dia desses que a gente estava tocando, entrou um garoto de rua, Valdo, o nome dele, entrou lá pensando que ia ter o cinema ali, ele queria engraxar o sapato do pessoal e tal, ganhar um dinheirinho, e esse garoto entra ali, né, e fica esperando, e a banda tocando lá, né, ele pensando que era a introdução lá do filme, né? e naquela época a gente fazia um som muito fera, cara. Eu imagino. Era um som diferenciado. E aí ele sentou lá e tal, aí esperando o filme, e quando ele percebeu, era um culto. Ouviu a palavra, se converteu. Que incrível. Através desse trabalho, garotos de rua, tem um pessoal ali da Candelária que morreu, né? Ele não estava lá na Candelária, mas ele conhecia todo aquele pessoal ali que morreu e tal. Ele se converteu. O pessoal da Banda Fé chamou ele para morar na nossa casa, que a gente tinha uma casa que nós alugamos no Engenho Novo para montar um estúdio para a banda estar ali ensaiando, estar ali. E nós alugamos a casa, levamos ele, tiramos ele da rua e colocamos ele para morar lá na nossa casa da banda. Ah, legal. Aí ele começou a estudar, começou a fazer um trabalho, a Globo viu ele, levou para a Globo, o Didi levou para fazer uma filmagem lá com ele, entrevista e tal. Esse garoto hoje, ele mora na Itália, ele é representante da ONU, vem algumas vezes no Brasil para dar aula. Uma pessoa que, através do trabalho da Banda Fé, trabalho missionário da Banda Fé, incrível, cara, foi alcançado. Né? Saiu da rua. Na verdade, vocês acabaram
cumprindo praticamente o objetivo de vocês. Acredito que até o fim da Banda Fé não foi tão frustrante assim, né? Porque vocês acabaram alcançando o objetivo de vocês. Porque todo mundo da Banda Fé, quando começou, era tudo, todo mundo não tinha nenhum tipo de recurso. Todo mundo paupérrimo. E todo mundo, através desse trabalho, né, do trabalho, chegaram a ser alguém na vida. E reconhecido. Natan, que você conhece. Né? A Banda de Voz, que saiu da Banda Fé. Acabou a Banda Fé, aí eles, é o mesmo grupo, basicamente, com algumas exceções, né? Mas o mesmo grupo da Banda Fé cantando as mesmas músicas nossas. Que legal. Que breve, tudo isso era da Banda Fé. Que legal, que legal. Pô, incrível a história. Incrível essa história. Então, eu costumo dizer que eu realmente vivi a história. Fui testemunho ocular. Isso é importante. Na verdade, ainda tem que a gente é algo que a gente podia ficar falando aqui por tem muita história para a gente poder. Eu vou querer trazer o senhor outras vezes aqui, porque a gente, ou de repente, né, a gente pode ter oportunidade. Contar mais uma historiezinha. Não, vamos lá. Quero contar essa história. Vou contar mais uma. Só uma história que é realmente interessante, porque eu trabalhei em todas as rádios gospel do Rio de Janeiro, né? Iniciei todas as rádios gospel. Primeiro eu iniciei a Boas Novas, depois saí, fui para a Melodia, depois saí da Melodia, fui para 93. Sim. E na 93, nós fizemos um Canta-Rio na Quinta da Boa Vista. Eu já fui, qual ano? 94? É por aí, Não, esse aí eu não fui, não. Eu fui no de 98, 99. 62, minha memória já está meio ruimzinha. Não, é porque teve um que no 94. Teve um que choveu no Rio de Janeiro, que eu acho que foi esse 94. Choveu no Rio de Janeiro todo, estava debaixo d'água. Muitas casas caíram. Eu acho que não foi que eu fui. Não, foi que eu fui, não. Foi o ano em que mais choveu no Rio de Janeiro. Todo o Rio de Janeiro debaixo de água. E estava marcado o Canta-Rio para esse dia. E nós fomos e levamos todo o equipamento para a Quinta da Boa Vista. E ali estava chovendo no Rio de Janeiro todo, menos na Quinta da Boa Vista. Ah, não, cara. A gente chorou a Deus, pediu a Deus para não chovesse. Toda a equipe da rádio se reuniu em oração. Não, vamos fazer evento. O que a gente faz? Cancela? Não, vamos fazer o exemplo. E aí aconteceu algo assim espetacular, porque foi a primeira transmissão de rádio ao vivo, né, de alta qualidade, feita por um grupo evangélico. Sim. Porque eu era funcionário da rádio, e eu e meu irmão, Israel Corrêa, a gente fazia parte da parte técnica, né? E a gente conseguiu montar um link direto, né? Direto ali da Quinta da Boa Vista para o estúdio da 93 FM. E começamos a transmitir logo cedo. O Rio de Janeiro todo estava chovendo e a Globo avisando, né, que ia chover mais, que estava um caos total. E a gente ali, tudo montado, som, palco, tudo montado. E a gente começou o Canta-Rio, né? E começamos a transmitir pela rádio, com som de CD. Que antigamente, nessa época, as transmissões eram feitas por LP, né? Por telefone, né? E a qualidade do telefone é horrível. Verdade. Era horrível, né? A gente conseguiu fechar um link direto. E aí o som era um som de CD. As pessoas ouviam em casa, né? Via que estava acontecendo o evento e aí iam se dirigindo para lá. À medida que eles ouviam no rádio. Porque
porque a gente tinha uma programação e a programação estava sendo seguida, né? Então, a maioria dos cantores pensava assim, eu não vou não porque está chovendo, não vai ter o evento, está chovendo. Aí eles ligavam a 93. Quando ligava na rádio, via que o evento estava acontecendo e dentro daquilo que estava planejado, que cada um tinha a sua hora de chegar lá e cantar, e chegava e cantava. E chovendo no Rio de Janeiro. E a gente orando, clamando a Deus. E o que acontece? Colocamos mais de 150 mil pessoas ali, mais de 150 mil pessoas na Quinta Boa Vista. O evento ocorreu normalmente do início ao fim, né? Sem chover torrencialmente ali. Sem chover. Incrível. Só ali, no Rio de Janeiro todo estava chovendo, né? Então a gente vê a mão de Deus, né? Fazendo conduzindo a gente a fazer o impossível. O impossível. Agindo em nós para que a gente possa presenciar realmente o impossível de Deus nesses... O milagre de Deus acontecendo, né? Na nossa cara ali, né? De não chover num lugar só, enquanto no Rio de Janeiro todo estava chovendo. Estava nublado. Incrível. Mas chover, ali não choveu. Depois que nós saímos, aí caiu a água. Incrível, cara. Que história maravilhosa. E a gente tem, assim, eu fico extremamente lisonjeado e feliz de estar recebendo o senhor aqui para contar essas histórias. Para saber que a música gospel não nasceu há 20 anos, há 30 anos atrás. Já tem muito tempo que já se vive isso, de pessoas que pavimentaram toda essa caminhada. E eu fico muito feliz de receber o senhor aqui, por ser uma dessas pessoas que pavimentaram a nossa caminhada, que escreveram a história. Muito feliz mesmo de receber o senhor aqui. Eu queria que o senhor pudesse deixar aí as suas redes sociais, onde é que a gente pode encontrar o senhor, o que o senhor tem feito, quais são os projetos que o senhor tem feito ultimamente. Amém. Bom, eu sou conhecido hoje como o pastor Márcio da TVK, né? A TVK. A gente estabeleceu uma TV stream, né? E a gente tem feito um trabalho muito bom. Essa TV stream está 24 horas no ar, pelo site web tvk. Sim. .online. Esse é o nosso site, 24 horas com clipes no ar. E no nosso YouTube também, nosso YouTube é TVK Oficial. Sim. Pode botar lá a hashtag TVK Oficial, você vai encontrar. E tem muitos vídeos ali, podcast, Lady Nilson da Jussara, apresentando lá o podcast, talk show. Sim. Fizemos, entrevistamos muita gente, né? O Alex, do Novo Som, Álvaro Tito, né? O Pedro do Rebanhão. Tem muita gente boa ali, o Sinal de Alerta, né? Tem umas produções muito boas, vale a pena maratonar e dar uma acessada na nossa página, né? No nosso site, no YouTube também. Tá, que bom. E assim, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouco do que você tem esperado da música gospel de hoje? De, assim, o que ela pode estar fazendo, do que eles estão fazendo, que o pessoal da música gospel de hoje está fazendo, e o que se esperar? Você tem boas perspectivas do que tem sido feito hoje? Eu tenho, né? Eu tenho muito a reclamar, mas eu tenho mais perspectivas boas, né? Tá? Porque o Evangelho, né, as igrejas, sempre foi um celeiro de grandes músicos, de grandes cantores. Sempre quando o mundo precisou, eles vinham na igreja e levavam alguém. Né? E hoje eu acho que não é diferente, né? A gente tem levantado grandes cantores, grandes músicos, né, profissionais. O problema e a decepção
é que muitos desses têm deixado o verdadeiro amor, né? O primeiro amor. Essa é a decepção de muitos cantores tão famosos, que ganharam muito dinheiro, ganharam fama, visibilidade, e aí é que a gente entende, né, que essa visibilidade toda, de repente, não serve para nada. Se você perde a fé, se você se desvia daquilo que é verdadeiro, né, do amor de Deus. Né? Então, infelizmente, hoje nós vemos muitos cantores gospels que estão deixando o gospel para ir para a música secular, e isso não agrada o coração de Deus. Né? Mas eu vejo um futuro promissor, porque com tanta tecnologia que nós desfrutamos hoje, dá para fazer coisas para Deus assim tremendas. Referência para o mundo, entende? Sermos referência, porque talento, qualidade, nós temos. Né? Precisa de foco. Então, eu espero que dias melhores venham para a música gospel, né? Para a música evangélica brasileira. Dias melhores. Eu espero isso. Né? Que a gente vai, assim, superar o mundo na qualidade. Amém, amém. Pastor Márcio, muito obrigado por você ter vindo aqui. Fico muito feliz de ter recebido o senhor aqui. E eu quero receber o senhor outras vezes aqui para a gente contar um pouco mais dessas histórias. De repente, quem sabe a gente fazer um podcast ao vivo só para falar sobre isso. Para mim seria uma honra. Vamos pensar nisso aí, Vamos pensar. Pessoal, isso aqui foi mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já te convidar para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar seu like, seu comentário. E que Deus te abençoe grandemente. Um abraço.